Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula irei resolver as atividades de Química da semana 2 do volume 4 do terceiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre funções nitrogenadas, nitrilas e nitrocompostos. Mas antes de irmos para as resoluções, eu peço para vocês que se inscrevam no canal da Escola Online aqui no YouTube. Também nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram nós temos colocado muitas novidades que vocês irão gostar. Além de quiz, além de informações sobre conteúdos do Enem. Então, segue a gente lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Pessoal, como de costume, antes de irmos para a resolução das atividades, nós vamos dar aqui uma fundamentação teórica, iniciando pelos nitrocompostos. Os nitrocompostos são substâncias orgânicas, derivados orgânicos, do ácido nítrico. O ácido nítrico é uma função inorgânica. A gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio regular. Lembram? E os nitrocompostos aqui, que iremos estudar na química orgânica, eles são caracterizados pela presença do grupo nitro ligado a um grupo radical, alquila ou arila. Então, vamos aqui a dois exemplos. Por que eu posso classificar essa substância aqui como nitrocomposto? Porque ele tem aqui o grupo nitro ligado aqui à cadeia carbônica. O mesmo ocorre aqui, eu tenho dois grupos nitros ligados aqui ao aromático, ao grupo arila, certo? E como que fica a nomenclatura desses nitrocompostos? A nomenclatura é muito simples. Nós vamos considerar que o NO2, que é a nossa função orgânica para nitrocompostos, a gente considera como um radical, certo? E aí, como considerar um radical, sempre a gente tem que numerar, colocar a posição desse radical. Então, a gente vai considerar o grupo nitro como radical que está ligado à cadeia principal. Sempre cadeia principal é a cadeia carbônica, não é mesmo? O nome é dado aliando o nome nitro ao nome da cadeia principal. Então, nitro mais cadeia principal. Então, vamos aqui utilizar esses dois exemplos para a gente aplicar a nomenclatura e lembrar um pouquinho das regras de nomenclatura. Então, primeira coisa, marcar a cadeia principal. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Depois de marcar a cadeia principal, a gente vai numerá-la, né? De tal forma que os radicais, eles tenham o menor número. Lembrando que não é só o nitro que nós temos aqui nesse composto como radical, nós temos aqui as metilas também. Então, como que fica a nomenclatura? A gente vai falar o nome dos radicais e depois a cadeia principal. Lembrando que, como nós temos radicais diferentes, a gente tem que respeitar a ordem alfabética. Nitro e metila. O nitro vem depois, né? M e depois N. Então, na posição 3, nós temos aqui 2-metil e na posição 4 outro metil. Então, 3,3,4 trimetil. O tri significa que nós temos 3 metilas. Depois, na posição 2, a gente tem o nitro. Cadeia principal, 5 carbonos pente. Não tem nenhuma insaturação, e é um hidrocarboneto nossa cadeia principal. Por isso, termina com O. Certo? E esse aqui, gente, quem é a cadeia principal? A cadeia principal é o aromático, né? É o benzeno. E aí, numerando de tal forma que o grupo nitro tem a menor numeração, então 1, 2, 3, nesse sentido. Na posição 1 e na posição 3, eu tenho nitro, então 1,3 de nitrobenzeno, né? De nitro e a cadeia principal, benzeno. Certinho? Então, aí a gente viu o que são os nitrocompostos e a nomenclatura. Agora, a gente vai ver em relação às nitrilas. As nitrilas, elas são obtidas também a partir de uma substância inorgânica, o ácido cianídrico. Então, o grupo CN, a gente vai substituir o hidrogênio por uma cadeia carbônica. E aí, a nitrila, ela vai ter fórmula geral R, onde esse R é uma cadeia carbônica, e CN, que aí caracteriza a nitrila. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, aqui, C, tríplice N, C, tríplice N. Ligada a quê? Ligada a carbono.
Logo, essas duas substâncias são classificadas como nitrilas. E a nomenclatura da nitrila, gente? Muito tranquilo também. Vai ser o nome do hidrocarboneto, terminado com nitrila, ou a gente pode também denominar a nitrila como cianeto. E aí vai ser cianeto mais o nome do substituinte. Então, vamos aqui dar a nomenclatura para essas duas substâncias? Então, para a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é encontrar a cadeia principal. Depois de encontrar a cadeia principal, numerá-la, de tal forma que a função, né, a nitrila, tem o menor número. E aí, vamos aplicar aqui essa primeira regra, que é o hidrocarboneto mais nitrila. O hidrocarboneto aqui não tem nenhum radical, então a gente já vai direto para a cadeia carbônica, que são 5 carbonos. 5 carbonos não tem nenhuma insaturação, então pentano, certo? Pente de 5 carbonos, an, que não tem nenhuma insaturação, e o O, que é do hidrocarboneto. Então, pentano mais nitrila. Então, pentano-nitrila. Essa seria a nomenclatura utilizando aqui a primeira regra. Utilizando a segunda regra, seria cianeto de pentila. Certinho? Onde a gente considera aqui o radical como a cadeia carbônica. E esse aqui, gente? Então, novamente, cadeia principal, numerar de tal forma que a minha função orgânica ela tem prioridade em relação aos radicais. Então, na posição 2, eu tenho 2-metil, então 2-dimetil. E a cadeia principal aqui, 3 carbonos, não tem nenhuma insaturação, então propano, certinho? Mais, pela regra, nitrila. Então, 2-dimetilpropano-nitrila. Essa seria utilizando essa primeira regra de nomenclatura. Utilizando a segunda regra de nomenclatura, é cianeto de e o nome do radical. Então, seria cianeto de tertibutila. Ok? Então, tá aqui as duas formas. Então, a gente viu os nitrocompostos e a gente viu as nitrilas. Vamos para a primeira atividade? Atividade 1. O texto apresenta uma aplicação muito importante para o uso de nitrocompostos e o uso em mineração. Identifica alguns fatores que contribuem positivamente para o uso desses compostos em mineração e alguns fatores que contribuem negativamente. Então, gente, eu não vou ler o texto aqui com vocês. Vocês vão pegar o material lá do PET, disponibilizado lá no site, disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vocês vão ler o texto em que fala dos nitrocompostos, a importância deles na utilização da mineração e vamos aqui responder a atividade 1. Eu tenho uma proposta de resposta, mas eu peço que encarecidamente vocês leiam o texto e entendam. Além de ler o texto, também tem um conteúdo teórico lá, então leiam também, tá bom? Apesar de eu já ter explicado, é importante que vocês leiam o material que vocês recebem, certinho? Então, a minha proposta pede para a gente citar fatores que contribuem positivamente e negativamente. Então, vou começar pelos positivos, né? Usar os nitrocompostos na mineração ajuda a detonar as rochas, que possuem elevada dureza, né? Devido à sua composição e arranjo dos minerais. Então, dependendo do solo, são solos muito duros. E aí, por isso que é necessário utilizar a mineração mesmo tendo equipamentos sofisticados. Tanto pela situação econômica, quanto também pela adequação do tamanho das partículas, né? Porque, por exemplo, se são rochas para serem usadas na construção civil, como britas e também, né? Então, precisa de um tamanho adequado desse tamanho das partículas. E também por questão econômica, gente. Utilizar os explosivos vai ser muito mais eficiente, rápido e mais barato do que usar equipamento sofisticado para essa situação quando são rochas de elevada dureza. Então, tá aí os pontos positivos de usar os nitrocompostos na mineração. Quais seriam os pontos negativos? Então, o primeiro, né, gente, quando está falando de uma explosão, a gente sabe que tem riscos. Então, o primeiro a se considerar são os riscos, que pode causar
sérios problemas, como a morte, né? E até ferimentos muito graves. Então, por isso que é preciso, as pessoas que vão utilizar esse material, elas precisam ter uma capacitação, né? Tanto para quem vai utilizar, vai manusear, quanto quem vai transportar, tanto para quem também vai armazenar. E uma outra situação, que também é um ponto negativo, se esse explosivo ele for usado de forma indevida, ele pode causar também erosão, uma erosão muito grande. Por exemplo, utilizou-se uma quantidade de explosivo muito acima do que é necessário. Então, a explosão vai ser em proporções maiores e isso pode causar alteração no solo, erosões, também, né, o que a gente falou dos riscos, né, tirar a vida e deixar feridos. Então, tá aí a resposta, uma proposta de resposta para a atividade 1. Mas não deixem de ler o texto, ok? Atividade 2. Falando também do texto. O texto cita alguns explosivos mais comuns utilizados na detonação. Então, lá no texto não fala só dos nitrocompostos, falam também de outros explosivos. E também, na explicação do conteúdo, fala um terceiro nitrocomposto também utilizado em explosões. E aí está pedindo o exercício para descrever as fórmulas moleculares e estruturais desses compostos. Então, vamos lá? Então, nesse texto fala tanto de pólvora, tanto de nitroglicerina, quanto dinamite. E no conteúdo teórico de explicação, fala do TNT, que também é um explosivo. Então, vamos conversar pela pólvora. A pólvora, na verdade, é uma mistura de substância. Essa mistura ela é constituída de 75% de salitre. O salitre nada mais é que o nitrato de sódio, de forma NaNO3, 15% de carvão, onde a constituição principal é o carbono, e 10% de enxofre, que é o SO8. Já a nitroglicerina e o dinamite, na verdade, é a mesma substância, nitroglicerina. Porém, aqui tem um arranjo diferente. Então, aqui, gente, a nitroglicerina, essa aqui é a fórmula estrutural, né? E aqui a fórmula molecular, C3H5N3O9. Já a dinamite é a mesma substância, é um artefato explosivo à base de nitroglicerina, onde vai ter misturado, essa nitroglicerina vai estar misturada com terra de atomácia, que é um dióxido de silício em pó, ou algum outro material absorvente, que pode ser serragem, argila, polpa de celulose ou pó de conchas, que a dinamite ela é mais segura que a pólvora e que a própria nitroglicerina pura, no seu estado puro, que ela é muito reativa, muito explosiva. E por último, gente, a gente vai falar um pouquinho do TNT. O TNT não está no texto, como o exercício pediu, mas como eu falei com vocês, o TNT está lá na explicação do conteúdo de nitrocompostos. Então, essa aqui é a fórmula do TNT, que é o trinitrotolueno, né? TNT abreviado. A fórmula molecular é C7H5N3O6 e aqui a fórmula estrutural, certinho? Então, aí está uma proposta de resposta para vocês da atividade 2. Atividade 3. Composto nitrotolueno, que é o TNT, é um explosivo usado para fins militares e em demolições. Nesse composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula é. Aí muitos estudantes vão me perguntar, professora, eu posso até conseguir fazer a estrutura, mas eu não vou saber a posição do trinitrotolueno. Então, gente, essa aqui é a estrutura do trinitrotolueno, onde a gente tem aqui o tolueno, é o benzeno com a metila ligado, então, benzeno mais o grupo metil, é denominado tolueno, tá bom? Mas é o metilbenzeno, tolueno é igual ao metilbenzeno pela nomenclatura da IUPAC. E as posições do grupo nitro estão aqui de forma correta. Mas o exercício, ele não exige que você saiba exatamente onde estão as posições do grupo nitro. Vocês poderiam desenhar os grupos nitro em qualquer posição aqui do anel aromático. Todas essas substâncias, elas não são iguais, mas elas são isômeras. A gente vai ver o conteúdo de isomeria mais para frente. O que são isômeros, professora, já que você falou? São substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, tá bom? Então,
no nosso próximo conteúdo a gente vai ver isomeria. E aqui eu já adiantei para vocês que todos os isômeros têm a mesma fórmula molecular. Então, vai ter a mesma quantidade de número de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, certinho? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos fazer a fórmula molecular da substância toda e depois a gente acha a resposta, ok? Então, quantos carbonos tem? Então, carbonos aqui no anel aromático tem 6, com mais um aqui, 7. Então, tem que ser 7. Vamos agora para hidrogênio. Então, aqui não tem hidrogênio, e nem aqui, porque os hidrogênios dessas posições foram substituídos pelos radicais. Então, nós temos aqui um hidrogênio, 2 hidrogênios. E mais 3 aqui. Então, nós temos 5 hidrogênios. Nós temos 3 nitrogênios e nós temos 6 oxigênios, certinho? Então, a pergunta é, quantos nitrogênios? 3, hidrogênio, 5, oxigênio, 6. Achamos como resposta, letra A. Atividade 4. Determine a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir. Então, lembrando que toda vez que a gente tem um nitrocomposto, a gente tem um grupo nitro, certo? Então, letra A, o que vai ser a cadeia principal? É aqui, né? Só tem um carbono. Então, na posição 1, a gente tem um grupo nitro. Um nitro, e aí o hidrocarboneto. Um carbono match, não tem nenhuma insaturação, e é o hidrocarboneto terminado em O. Então, é o nitro match O, metano. Então, um nitrometano. Agora, nós vamos para o próximo. Letra eu acho que eu vim aqui para a letra C, né? Mas depois a gente volta aqui. Então, marquei a cadeia principal, a numerei, comecei aqui, né? Aqui, se vocês olharem, tanto se eu numerar no sentido horário quanto no sentido anti-horário, vão ter as mesmas numerações. Então, na posição 1, 3 e 5, eu tenho cada uma dessas posições o nitro. Então, 1, 3, 5, trinitro. E aqui a cadeia principal é o benzeno. Próximo, marcar a cadeia principal, aí numerá-la de tal forma que os meus radicais tenham menor número. Lembrando que metil M vem antes de nitro N. Então, 2 metil, 3 nitro, cadeia principal 5 carbonos pente. Não tem insaturação, AN, e é um hidrocarboneto, a cadeia principal termina em O. Agora o B, gente, cadeia principal, numerá-la de tal forma que o meu radical tem o menor número. Então, na posição 1, eu tenho nitro, 4 carbonos. But, não tem nenhuma insaturação AN, e é um hidrocarboneto, minha cadeia principal. Termina com O. Aqui, ó, bem similar. Cadeia principal, 4 carbonos, só que agora o meu nitro está na posição 2. Então, 2 nitro, butano. Certinho, pessoal? Vamos para a última atividade, atividade 5. Monte a fórmula estrutural e a fórmula molecular para os seguintes compostos. Então, vamos aqui na letra A. Propano, nitrila. Então, aqui, ó, a cadeia principal. Propano, né, o hidrocarboneto com a nitrila. Então, prop são 3 carbonos. A gente tem o grupo nitrila, né? E aí, não temos nenhum radical. Então, só completar aqui os hidrogênios. Então, 3 aqui e 2 aqui. O próximo, pentano, nitrila. Então, pente são 5 carbonos, tem o grupo nitrila. E aí, completando os hidrogênios, nós chegamos aqui à fórmula. Bem tranquilo, né, gente? Muito tranquilo fazer. Nitroetano. Então, agora aqui nós temos nitrocompostos. O nitro é o NO2 com o cadeia principal etano, 2 carbonos. Então, 2 carbonos tem o nitro e aí, colocando os hidrogênios faltosos, chegamos à estrutura. E o nitrobenzeno, gente, benzeno é o aromático e aí a gente tem um grupo nitro, que vocês poderiam ter colocado em qualquer posição. Então, tá aí as estruturas, as fórmulas estruturais. Vamos agora às fórmulas moleculares. Então, aqui ó, nós temos 1, 2, 3 carbonos, 5 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, C3H5N. Nós temos aqui, ó, nesse segundo, nós temos 5 carbonos, 9 hidrogênio, né? 3, 5, 7, 9 e 1 nitrogênio. O próximo, 2 carbonos,
5 hidrogênios, 1 nitrogênio e 2 oxigênios. E aqui, gente, o anel aromático, né? 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios, 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Chegando, então, à fórmula de todas as substâncias estruturais e moleculares. Então, finalizamos assim a atividade 5. Mas essa semana tem um Vamos Pensar Sobre. Além da mineração, em quais outras atividades podem ser utilizados os nitrocompostos e as nitrilas? Então, vamos propor aqui uma resposta, tá bom? Então, é interessante que vocês pesquisem na internet, pesquisem nos materiais que vocês têm para vocês formularem a resposta de vocês. Mas eu aqui propus uma resposta. Então, os nitrocompostos, eles podem ser utilizados de forma geral na fabricação de agrotóxicos, de corante, da anilina, né? Então, a síntese da anilina, na verdade, começa com o nitrocomposto, de bactericidas, de fungicidas, aditivos utilizados em diversos locais e também alguns nitrocompostos são utilizados como solvente. Eles também, como a gente viu, atuam como explosivos e também são utilizados no refino do petróleo. Então, tem aí diversos locais onde os nitrocompostos são utilizados além de explosivos na mineração. E as nitrilas? As nitrilas também são usadas na fabricação de borracha, corantes, fertilizantes, plásticos e também um solvente muito conhecido, a acetonitrila, é um solvente classificado como uma nitrila. A acetonitrila, ela é um importante representante da classe das nitrilas, sendo um solvente utilizado, por exemplo, para extrair pesticidas em amostras de plantas, sementes, derivados de soja e muitas outras utilidades, principalmente na química orgânica. Eu, por exemplo, quando fiz meu doutorado, eu utilizei a acetonitrila como um solvente de uma das minhas reações de síntese. E também a acetonitrila, gente, ela pode ser usada na manufatura de tecidos sintéticos. Certinho? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa semana e, se entendeu, deixa o like. Se não entendeu alguma coisa, deixa um comentário aí nessa aula, vai ser um prazer responder, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal da Escola Online e eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço!